Olá, meu nome é Caco Rocha. Você já ouviu falar do quinto evangelho, o evangelho de Tomé, esse aqui? Eu tenho esse livro aqui já há bastante tempo, muitos anos mesmo. Eu acho que cerca de 8 anos atrás, 9 anos atrás, uma coisa assim, eu fiz algum vídeo naquela outra fase lá, eu fiz algum vídeo falando sobre esse evangelho. Então, esse evangelho foi encontrado em 1945, lá em Nag Hammadi. E uma coisa que eu acho engraçada é isso aqui, ó. O Evangelho segundo Tomé é o quinto evangelho. São palavras originais de Jesus, o vivo. Eu vou ler aqui alguns versos. E diz assim, ó. Quem descobriu o sentido destas palavras não provará a morte. Quem procura, não cesse de procurar até achar. E quem achar, ficará estupefato. E quando estupefato, ficará maravilhado. E então terá domínio sobre o universo. Aí a gente tem que ver ainda se é literal ou se é metafórico. Mas aqui existem os comentários. Esse livro, na verdade, ele tem os comentários de Humberto Roden, né, que é um filósofo, e ele comenta aqui nesse evangelho. E aqui tem uma mistura de coisas. Eu lembro que quando eu li o livro, havia uma mistura de coisas, principalmente nos comentários aqui, tá? Então vou ler mais alguma coisa. Jesus disse: Se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. O reino está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Se vos conhecerdes, se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filho do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. Jesus disse: O homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Então parece bem aquele negócio, os últimos serão primeiros. Tem uma, né? Disse Jesus: Conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. Lembra aquela passagem que diz: não há nada oculto que não seja revelado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Bem parecido assim com isso. Ou seja, perguntaram os discípulos a Jesus: Queres que jejuemos? Como devemos orar? Como dar esmola? E quais os alimentos devemos tomar? Respondeu Jesus: Não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso, porquanto todas essas coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, não há nada revelado que por fim, não há nada velado que não seja por fim revelado. Então, novamente, parece o texto anterior, né? Eu vou ler aqui o sétimo e a gente vê. Bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna um leão. Então, lógico, há muita simbologia aqui, ó, coisas que parecem bem ocultas. Eu, por exemplo, esse evangelho, ele parece bem mais oculto mesmo, bem esotérico, bem mais fechado. Essa palavra esotérico, ela quer dizer um pouco mais fechado, assim, um pouco mais no sentido de o ensinamento ser para poucos e não para muitos, para um entendimento geral. Isso me parece bem mais isso. Assim, eu não tenho assim
uma certeza. Eu, particularmente, não tenho uma certeza de que estes evangelhos ou que este Tomé aqui, por exemplo, tenha sido o, vamos dizer assim, o escritor desse evangelho. Eu não tenho essa segurança, eu não, nem me sinto seguro. Assim, eu já li, eu já falei para você, já li em outras oportunidades, inclusive com os comentários, né? E em algumas partes eu achei o comentário muito puxado para coisas como o espiritismo, por exemplo, que os comentários, como eu disse, são deste filósofo aqui, Humberto Roden. E então eu não diria, eu particularmente, tá? Eu não diria que esse evangelho, é lógico, isso aqui precisaria de outras análises, mas eu particularmente não sinto é, que tenha sido uma coisa. Pode ser, tá vendo? Pode ser. Mas eu acredito que são obras, como algumas outras lá, existem muitas obras que elas foram escritas por pessoas que não tiveram, lógico, até coisas canônicas, mas algumas outras coisas foram algumas espécies de especulações, né? E eu não quero dizer que isso aqui seja especulativo, mas eu não tenho a segurança, embora eu já tenha buscado muitas informações, eu particularmente não tenho segurança de que este quinto evangelho, pelo menos por enquanto, não tem nada fechado. Eu, por enquanto, sou um cético com relação a esse quinto evangelho aqui, mas isso não significa que eu possa mudar de opinião no futuro com base em mais elementos que possivelmente possam aparecer. Mas eu não tenho essa segurança, tá? Queria deixar bem claro para vocês. Eu vou ler um outro aqui. Eu estou no versos, pulei aqui para 59, tá? Disse Jesus: olhai para o vivo enquanto viveis, para que não morrais e desejeis ver aquele que já não podes ver. Eu, assim, com base nos outros escritos, realmente é como se esse evangelho aqui fosse um assunto ou coisas que são tratadas de uma forma um pouco mais fechada, de conversas um pouco mais particulares, onde, no caso aqui, Jesus falaria de tópicos em que não estão lá nos evangelhos. Não é que eu discorde que Jesus tenha conversa, porque todos nós temos, que ele não tenha tido conversas mais profundas ou ensinamentos mais profundos que nós acabamos não vamos dizer assim, não tendo acesso. Eu tenho certeza que Jesus teve conversas mais profundas com outras pessoas, como qualquer outro mestre ou qualquer outra pessoa que ensina outros. Existem conversas mais profundas, conversas mais intimistas, que elas podem revelar coisas mais potentes, mais poderosas, que possam causar impactos muito maiores, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Isso sempre acontece. Mas eu digo, repito novamente, eu não tenho a segurança ainda, né, de que essas palavras possam ter surgido de alguma conversa mais particular de Jesus. Entendeu? Só uma coisa, eu vou ler um outro aqui no 67. Disse Jesus: quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, esse não possui nada. E repito novamente, então são assuntos dos quais a gente não vê normalmente ali. Então, realmente são conversas que, se Jesus teve essas conversas, elas são mais profundas, que aí são elementos que faltaram. Eu já falei muitas vezes em vídeos que eu gravei ou lives, de que faltou no cristianismo, ou se o cristianismo deixou relegado, ou se os padres, os bispos religiosos acharam que não seria de grande valor colocar coisas mais profundas ou coisas bem muito mais
técnicas, no sentido de que são coisas que elas, além, muito mais do que filosóficas, elas são muito mais científicas, porque vão falar de universo e falar de criação e falar de outras particularidades que, de um modo geral, nós não vemos nos livros canônicos, ou essas particularidades elas não são contadas. O que nós temos, de um modo geral, nos, nos, nas escrituras e, né, nos livros canônicos são conversas do nosso dia a dia. São coisas do dia a dia. Você vê, tem intrigas, tem guerras, tem brigas, tem discussões, tem traições, tem de todos, tem as coisas que são normalmente dos seres humanos ordinários, ou seja, que são da nossa ordem do dia a dia. Mas coisas extraordinárias a gente acaba não vendo nesses evangelhos e provavelmente estariam em outros, né? E lógico, e essas dúvidas que acabam recaindo sobre nós, elas também têm muito a ver com a nossa insegurança pelo fato de já estarmos é, conectados com esses evangelhos ou desses livros que tratam das coisas do dia a dia dos seres humanos. E aí, quando são coisas mais profundas, e não que isso aqui me assuste, tá? Eu pelo contrário, eu não me assusto com esse quinto evangelho. Eu repito novamente, eu não tenho a segurança de que se eles seriam realmente conversas, e ainda falta muita coisa para a gente desvendar. Seriam conversas de Cristo, porque elas são diferentes do que ele conversa no dia a dia nos outros escritos canonizados. Tá? É só isso que eu não tenho essa segurança, porque é uma conversa totalmente diferente, desconhecida, não que eu não tenha conhecimento de outros assuntos. Eu já li outras escrituras, por exemplo, lá atrás, naquela estante ali, mais ou menos onde meu dedo ficou ali, ó. Deixa eu ver aqui. É, aqui, ó. São escrituras indianas, e ali tem muita coisa, e são coisas da qual eu já li bastante, já tenho conhecimento. Mais embaixo tem, não, mas está lá embaixo mesmo. Lá embaixo mesmo tem coisas também que são de outras culturas, né? E eu, como vamos dizer assim, um interessado nessas coisas das religiões, das culturas e da história dos povos, eu li muita coisa, né? E a questão da religião também me interessa bastante. Então, em outras culturas, em outros povos, essa coisa é bem latente, não tem um segredo que ficou guardado e separado das pessoas com relação às coisas de Deus. Mas então é isso. Valeu, muito obrigado.